Boa tarde, amigos do YouTube. Hoje, novamente, estamos aqui, eu, Otávio e Mirtes, o para mais programa, né? Assim como prometido na semana passada, aqui estamos nós novamente. Sim. Para mais um aprendizado. E o assunto que nos traz hoje é nada mais, nada menos... O que? Allan Kardec. Allan Kardec. Nosso querido Allan Kardec, né? Vamos falar de Allan Kardec. Isso. Por que a gente vai querer falar do Allan Kardec? Isso tentando tirar algumas dúvidas de alguns nossos espectadores, né, que assistem ao nosso programa e vieram até nós. A gente procura atender as dúvidas das pessoas, dentro do possível, né, Mendes? Sim. Também dentro das nossas limitações, aceitamos críticas, são sempre bem-vindas quando são construtivas. E aquelas, às vezes, vem algumas palavras de ofensa e a gente não responde. Não. Não interessa, a gente não cultiva o ódio no coração. Não, a gente tem que semear o amor. Isso, então vamos cultivar o amor, porque esse é o nosso objetivo. Aí. Nosso programa é simples, o objetivo dele é ser simples, levar uma mensagem simples a todos, da forma mais carinhosa, mais amorosa possível, e tentar levar um conhecimento e tirar alguma dúvida. Esse é o nosso objetivo. Então vamos falar de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Muitas pessoas andaram falando umas coisas meio atravessadas dele aí, mas vamos lá. Falta de informação. Isso. Então o conhecimento retira-nos das trevas. O nome Allan Kardec é um nome atribuído a ele pela espiritualidade, numa época que ele, em vida passada, quando ele foi um druida. Na verdade, ele tem outro nome, o nome de oficial mesmo dele, de nascimento na França, que ele era francês, era Denisard Hippolyte Léon Rivail. Então, complicadinho, né? Denisard Hippolyte Léon Rivail. Kardec nasceu em 3/10 de 1804, em Lyon, na França, e seu corpo faleceu em 31 de março de 1869, em Paris, também na França. Morreu jovem, né? Muito jovem. Então, nós trouxemos a pauta do assunto Allan Kardec, espiritismo, espíritas e espiritualidade, por dúvidas levantadas, né, para as pessoas que assistem os nossos vídeos. Antes de qualquer coisa, Allan Kardec não criou ou inventou o espiritismo. Tá? Primeiro esclarecimento. Na verdade, ele é chamado de codificador, pois através do seu meticuloso trabalho, o espiritismo foi compilado, organizado, disposto didaticamente, sendo apresentado ao mundo de forma oficial através da obra, o Livro dos Espíritos. O espiritismo e a mediunidade sempre existiu com a humanidade, inclusive sendo relatados diversas vezes na própria Bíblia Sagrada, tendo sido oficialmente relatado como a primeira psicografia da qual se tem notícia, os 10 Mandamentos, feito por Moisés. É uma psicografia oficial, né, Mendes? Exatamente. Isso aí está na Bíblia. A partir de Kardec, o Espiritismo se apresenta como doutrina e não como religião. Não vamos confundir aí. Tá? Essa é uma outra confusão que não é só religião, essa é kardecista. Não, eu não sou kardecista. Eu sou cristão. Minha religião é cristão. Então, espírita não é religião. Eu sou espírita, é uma doutrina. Pois essa doutrina, vamos explicar bem, por que é doutrina? Ela congrega filosofia, ciência espírita e religião cristã primitiva. O que é a religião cristã primitiva? É aquela que existia antigamente, antes da transformação, da retirada das passagens de reencarnação dos textos bíblicos, tá? Então, a gente ainda aceita o modelo antigo da Bíblia, onde se fala sobre reencarnação. Algumas coisas ficavam. Talvez algum dia a gente venha falar alguma coisa sobre isso aqui, né? Pode ser. Como objetivo de esclarecimento. Kardec, devido à sua bagagem escolar no Instituto Pestalozzi, na Suíça, ele nasceu na França, mas foi para a Suíça, quando criança. Ele foi transferido aos 10 anos de idade. Possibilitou-lhe ser adicionado à classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Porque a escola do Pestalozzi é famosíssima, ainda é até hoje. Né? Eu gosto muito do ensino do método de Pestalozzi.
Portanto, o pragmatismo de Kardec e o espiritismo prático não se dissocia da vida escolar que ele teve na Suíça. Portanto, o que ele aprendeu lá, ele passou na vida no cotidiana dele, não é? Exatamente. Não se sabe quando exatamente Kardec voltou para a França, mas aos 18 anos de idade ele já vivia em Paris e já se dedicava ao magistério. Então Kardec foi o quê? Um professor, né? Foi um grande professor. Kardec voltou seus trabalhos ao ensino, onde em 1826 fundou o Instituto Técnico Rivail. Kardec acreditava que somente a educação pode melhorar o ser humano. Eu também penso assim, tá? Exatamente. Kardec, ao contrário do que muitos pensam ou dizem, não era um cientista. Outra coisa errada que todo mundo está dizendo, não, Kardec era um cientista. Não, Kardec não era um cientista. Ele não pertencia a nenhuma instituição científica e nem publicou trabalho científico. Portanto, não era cientista. O seu rigor e amor pela educação e ciência fez com que muitos pensassem que ele tinha sido um cientista. É uma interpretação devido à sua errônea, a sua postura, seu caráter, a sua metodologia. Né? Ele foi um grande professor na época, renomado, viu? Ele era um professor renomado. Mas não cientista. Não era cientista. Ele não pertencia a nenhuma academia de ciência publicada. Né? Bom, Allan Kardec, nós sabemos que é um codinome. O nome dele nós já ficamos sabendo. Kardec, o cético. Por quê? Ele era descrente. Era. Totalmente. Ao contrário do que muitos pensam, Kardec não era um homem religioso. E acreditava que aquele que estudar a ciência virá da incredulidade supersticiosa dos ignorantes. Então ele achava que isso tudo, a religião era a criação das pessoas ignorantes. Uma bobagem. Era uma bobagem. Ele não mais crerá em almas do outro mundo nem fantasma. Não mais tomará fogos fatuosos por espíritos. Quer dizer, tudo para ele, isso aí era besteira, era bobagem. Ele não acreditava. Em maio de 1855, Kardec presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, né? Saltavam e corriam em condições tais como não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assistiu a alguns ensaios imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Foi aí que Kardec admitiu que havia um fato que necessariamente decorria de alguma causa. Então vamos entender. É o modismo, né? Na época era uma moda, começou a ser divulgado, geralmente pela sociedade, no salão, né? Essas mesas girantes virou uma moda. E por curiosidade, Kardec veio aparecendo que nada é por acaso. Né? Quando a pessoa vem com uma missão, ele é direcionado, os espíritos nos guiam. Ele até não acreditava nisso. Ele nem acreditava, mas ele foi. E observou como curioso, né? E achou interessante que aquilo teria que ser estudado. Estudioso que ele era. Muita desconfiança que ele tinha. E desconfiança. Ele falou, não pode ser. Deve ser truque, magia, pode ser truque, eu vou investigar isso aí. As manifestações mediúnicas para Kardec, né? Certa noite, Kardec escutou pancadas na parede, né? E parece que, em princípio, acreditou ser o vizinho. Nesses ruídos também foram ouvidos pela sua esposa. Ele, a esposa também. Todavia, toda vez que Kardec começava a procurar de onde vinham esses barulhos, né? A origem, o ruído sumia, desaparecia. É sempre assim, né? No dia seguinte, em sessão na casa do senhor Baldim, Kardec indagou sobre o barulho e a resposta foi confirmada de que se tratava de seu espírito familiar. Doravante, Kardec começou a se dedicar à causa espírita. Então ele foi investigar, porque ele começou a ouvir ruídos, a esposa também. Como ele tinha amizade com esse senhor Baldim, que era uma família espírita, que tinha 2 filhas que eram médium também, que auxiliaram muito ele no trabalho, ele conseguiu descobrir, né, que se tratava de um espírito familiar. Que é um espírito familiar que eles chamavam? É uma pessoa amiga, ou dessa vida, ou de outra vida. Não é da família dele. Não é da família. De uma outra vida, ou um tutor, alguma coisa nesse sentido. O termo espírito familiar era empregado na época para um espírito amigo, que poderia ser chamado posteriormente de um tutor.
Muito bem, a ciência espírita. Vamos separar bem a ciência do homem, que nós chamamos normalmente de ciência experimental e aplicada, tem toda uma série de técnicas, recursos, metodologias da ciência espírita. Pesquisas, né? Não vamos confundir as coisas aí. A ciência espírita, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, ou seja, materialista, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa. E remontando dos efeitos, as causas, chega a lei que os rege. Depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações. Então, ele baseou na ciência materialista para poder trabalhar o que estava acontecendo com aqueles fenômenos que estavam daquelas batidas, etc. E tal. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, assim. Não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Então, pelos fatos, ele chegou à conclusão que realmente tinha alguma coisa diferente ali, que não era um mero acaso. Não foram os fatos que vieram a posterior confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar os meus fatos. Houve uma inversão aí depois, futuramente, né? É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. As ciências só fizeram progresso importante depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. O Livro dos Espíritos, essa é a obra basilar. No dia 18 de abril de 1857, há 167 anos atrás, o Livro dos Espíritos e Allan Kardec foram pela primeira vez apresentados em público em Paris, a primeira edição. Tá? Depois teve uma segunda edição, 16 de março de 1860. Acho que levou uns 20 meses, né, para poder completar. Não, 57 a 60 foram 3 anos. 3 anos, né? Dali, ele demorou bastante. Edição revista, reestruturada e ampliada por Kardec, sob a supervisão do Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade, ele sempre aparece aí, tá? O Espírito da Verdade é uma legião de espíritos, são compostos por cerca de 100 espíritos extremamente evoluídos e nobres. Que vieram para auxiliar ele nessa missão, né? Tem esse codinome aí. Quem são os autores do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Espíritos desencarnados, primeiro, né? Sob a orientação do Espírito de Verdade. De novo aí, né? Encarnados, o professor Denisard, Hipólito Leon Rivail, nosso querido Allan Kardec, liderando o trabalho, mais de 10 médiuns, destacando-se 2 meninas. A Caroline Baudin, tinha 16 anos, e Julie Baudin, que tinha 14. As duas, trabalhando com a cesta e o lápis, que escreviam uma lousa. O livro foi revisado pelo mesmo processo por outra menina, a senhora Jaffé. É menina, né? Mas não era bem menina, ela já estava com 20 anos. 20 anos. Mademoiselle, né? Em francês é senhorita. Então, quando o Cristo veio ao mundo, ele escolheu, por exemplo, aqui uma ressalva, porque dessa história da França. Eu usei muitas perguntas. O que tem se a França? Se o país mais espírita é o Brasil. Vieram falar isso para mim. Diversas vezes eu ouvi isso aí. Quem escolheu a França? Mas isso é estranho, tudo lá, parece o Espírito de Leão na França, não sei o que lá. As revelações. Eu falei, porque lá foi escolhido o local. Mas por quê? Eu falei, porque Deus sabe o que faz. Quando Cristo veio ao mundo, ele escolheu o Oriente Médio. Por quê? Porque eles eram monoteístas. Mas isso aqui tem a ver? Tudo. Porque se Cristo descesse ao mundo, né, na Índia, Nossa Senhora, são milhares de deuses, e já falavam de amor. O trabalho dele ia ser muito mais difícil, hein? Não, Cristo seria só mais um. Não ia nem aparecer quem é esse cara. É outro profeta que veio aí, mais um santo, mais um guru.
Não, seria um guru. Seria um guru, rapaz. Então o trabalho dele ia ser o quê? Perdido, né? Mascarado, ia ficar ali, né, anulado. Lá no Oriente Médio eles eram monoteístas, então ele ia falar de um Deus só, ele ia falar que só existe um Deus, então seria mais fácil para aceitar, mesmo sabendo que as adversidades aconteceriam. E por que a França? Porque a França, na época, era o país considerado mais culto que se tinha no mais mundo. Desenvolvido, mais né? desenvolvido. Na época. Então, se ele fosse trazer uma ideia revolucionária, como essa do espiritismo, em um outro país mais atrasado, mas seria absurdamente rechaçada, tá? Seria totalmente anulada. Mesmo assim, na França, passou por muitos dissabores, muito sofrimento, e hoje a doutrina espírita ela é conhecida e consagrada em diferentes partes do mundo. Vamos lá. Espiritualismo e espiritismo. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem acreditar que existe alguma coisa além da matéria é um espiritualista. Não se afirma que desta ideia a pessoa acredite necessariamente na existência de espíritos ou na comunicação com os espíritos. Então, vamos entender. O espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, e também compreende os estudos desse mundo. Aos seguidores da doutrina espírita são denominados de espíritas ou espiritistas. Não está errado, está certo. Todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualistas são espíritas. Olha lá. Exato. Quando a gente fala de materialismo, a gente fala de tudo que é material. O que é material? Tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, né? E a gente fala dos apegos. Tal pessoa é apegada a seus bens materiais, a tudo que é da matéria, só para simplificar. E o imaterial, o que é o mundo imaterial? É o mundo extrafísico, né? É tudo aquilo que a gente não consegue ver, nem sentir, nem tocar, exceto em alguns casos de mediunidades especiais. Exatamente. Ninguém fica vendo tudo. Né? Ainda bem. Ainda bem que você já Pelo pensou. Amor de Deus. Seria uma loucura, né? Ia ficar maluco. A doutrina espírita, vamos lá. Toda a doutrina espírita, de forma abrangente, está contida no Livro dos Espíritos. Toda ela. A base. Esse livro é o pilar de toda a doutrina. A gente não pode esquecer daí. Quem fala, eu sou espírita, ele tem que estudar o kardecismo. É leitura obrigatória. Para entender o que é o espiritismo. Quando fala, eu sou espírita, porque eu li Kardec, então você já começa a entender o que é a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, ele é formado de 4 partes. Kardec é uma pessoa muito inteligente. E recebia uma orientação fabulosa também. Ele teve assistência o tempo todo. Todo, com certeza. Aliás, os espíritos falaram para ele, Kardec, se você não quiser desistir, já tem outros preparados para assumir o seu lugar. Tá vendo? Mas ele assumiu e deu conta do recado. Deu conta, né? E o Livro dos Espíritos, ele fez em 4 partes. Você tem a parte 1, que é chamada as causas primárias. Você tem a parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Parte 3, as leis morais. 4, esperanças e consolações. Por que Kardec fez isso? Porque ele já sabia que ele ia lançar mais 4 livros. Cada um desses outros 4 livros é um referente a cada um desses capítulos. Então, no livro 1, das causas primárias, tá, veio mais tarde a obra complementar chamada A Gênese. Ele foi editado em 1868. No livro 2, né, a parte 2 do Livro dos Espíritos, tá, a parte 1 tem 4 capítulos. Na parte 2 tem 11 capítulos. E trata da análise dos objetos. A obra complementar dessa parte aí é o Livro dos Médiuns. Foi editado em 1861. O livro 3, ou parte 3, tem as leis morais. Tem 12 capítulos, é bem extenso. E trata da formulação das leis. E a obra complementar disso daí é o Evangelho segundo o Espiritismo.
editado em 1864. O 4, Esperanças e Consolações, é o mais curtinho, tem 2 capítulos, e trata da dedução das consequências, né, das penas, dos sofrimentos que a gente vai passar, está passando e vai passar. O livro que complementa essa parte é chamado de Céu e Inferno, ele foi editado em 1865. Né? Então, dessa forma didática, ele conseguiu compilar toda a doutrina espírita, e essas 4 obras, mais o livro do Espírito, formam 5 obras, que nós chamamos os 5 livros de Kardec. Então, é o Pentateuco Espírita. Por que Pentateuco? Tem 5 livros. Bem. Você? De novo eu? Você leu o meu? Você leu o outro meu? Trocando aqui. Pode ler esse. Mediunidade, a base da doutrina espírita. Tá, essa é uma parte que eu gosto muito de falar, né? Porque esse é o que realmente faz a diferença. Isso que eu deixei para você. Né? Deixou para mim. Né? A doutrina espírita surge pelas manifestações dos fenômenos mediúnicos. Eu lembro lá das batidas, estava na moda, e o Kardec, eu não acredito nisso, vou lá, você conversa, a gente picareta, está querendo enganar todo mundo, e começou a ver que o negócio não era bem daquele jeito. Né? Olhava debaixo da mesa, via se não tinha um imã, ele fez tudo isso, ele era terrível, né? Ele era um pesquisador, né? Um pesquisador, um cara inteligente, um cara esperto. Então ele viu que aquilo não era. Então, o que a base da doutrina espírita, que fez essa grande revelação ao mundo, é a mediunidade. O que é mediunidade? É o intercâmbio do mundo dos espíritos, o chamado mundo imaterial, com o mundo material, que é o nosso, que nós estamos encarnados. Então, os espíritos vieram de lá para falar o que é o mundo dos intermediário. Espíritos. O médium é o intermediário. É o que termo liga. Correto. É o termo correto, exato. É o que liga os 2 mundos. Né? Exatamente. E surge com muita abundância na América também, né? Na América do Norte e na Europa. Tu não acha que foi só na França? Não foi, não. Essas manifestações ocorreram em outras partes do mundo. As pessoas também não sabem disso, né, amigos? Esses fenômenos não se repetiam quando era desejado. Leon era descrente. Isso não se repete, esse papo furado. No entanto, os fenômenos se comprovavam pela repetibilidade em diferentes locais e nas formas das manifestações. Ele repetia em lugares diferentes, com forma semelhante. Giro, batidas, buscas, levitações. Ele estava mostrando para o mundo, ele vinha e fazia quando ele queria, mas repetindo as mesmas ideias para as pessoas acreditarem. Primeiramente foram as mesas que se moviam e davam golpes, batendo os pés, respondendo assim, sim ou não. Né? Uma batida, sim, 2 batidas, bam, né? Depois veio o uso das letras do alfabeto. Alguém falou, vamos botar letra aí, letrinha em cima da mesa, vamos ver se eles respondem através da letrinha. Então também deu certo, né? Então, dando o móvel... Para formar as palavras, né? Porque as letras formam. Um número de ordem de cada letra, formando assim palavras e frases. O ser misterioso se apresentava como um espírito, coisa que não se passava pelas ideias das pessoas. Então, os espíritos montavam, pegavam a letrinha e montavam as palavras e algumas frases não muito... que tinha muito pouco recurso, mas tinha que ter um monte de letrinha. Então, por indicação dos próprios espíritos, surge a cestinha e o lápis. O que é a cestinha e o lápis? É uma cesta mesmo, de palha com lápis nela. Tá? Tem alguns desenhos feitos na época que se colocava lá na pontinha, no livro do Kardec está no meio da cestinha, né? Então, o médico colocava a mão na cestinha e a cestinha ia escrevendo com o lápis, escrevendo em cima de uma folha de papel. Tá? Se adaptaram com essa cesta e... Essa é a forma mais, assim, crua da psicografia. Isso. É o primórdio da psicografia. Exatamente. Aí os médicos confiaram, né? E falaram, mas se eu coloquei a mão na cestinha e está escrevendo, será que se eu colocar a mão no lápis, escreve? Exatamente. Aí o espírito fala assim, escreve. Escreve. Para que tem que pôr na cestinha? Mas segura aí, rapaz, a mão escreveu para você. Né? E aí pegou o lápis e começou a escrever. Aí a psicografia deslanchou. Que tem até hoje. Um dos médicos que psicografavam mais famosos do mundo é o Chico Xavier. Exatamente. Que o mundo, Chico, tu não conhece. Quem que ele vai pegar o papel e fica escrevendo horas e horas e horas e horas a fio lá, né? Então vamos lá.
Muito O bem. espiritismo no mundo e no Brasil. O espiritismo, como vimos, surgiu na França na segunda metade do século XIX e então espalhou-se pelo mundo. Atualmente acredita-se que existe por cerca de 13 milhões de espíritas espalhados pelo planeta. A difusão do espiritismo formou um Conselho Espírita Internacional, instituição que une os espíritas, amplia o conhecimento sobre a doutrina espírita e promove obras de caridade. Esse conselho atualmente é formado por representantes de 36 países. São informações que nem todo mundo sabe, né? Na América, na Europa, na África, Oceania. Então ele está bem divulgado, o espiritismo. O Brasil é um país que mais tem fiéis do espiritismo, né, no planeta, com cerca de 3,8 milhões de espíritas. O espiritismo chegou ao país já na década de 1860, ganhando força quando um educador francês chamado Casimir como é que é o nome dele? Lyoton traduziu e publicou aqui o primeiro livro espírita, uma obra chamada Os Tempos São Chegados. A cidade de Salvador foi o primeiro palco do primeiro centro espírita brasileiro, fundado por Teres de Menezes, um jornalista. Nesse local se achava chamava Grupo Familiar do Espiritismo, e foi fundado em 17 de setembro de 1865. O espiritismo no Brasil também ficou marcado pela obra de Chico Xavier, o médium mais importante da religião depois de Allan Kardec. Então, quando Jesus esteve na face da Terra, vamos só lembrar aqui, o que aconteceu? Ele falou, né, que ia ser mandado um consolador, que foi Kardec. Quando Kardec esteve aqui, o Espírito da Verdade disse a ele que ele não completaria essas obras. Sim. Mas que viria um outro que completaria essas obras. Nada mais do que o nosso Chico Xavier, que fez mais ou menos quantas obras? 500 obras escritas. Cerca de 500 livros escritos. 500 livros escritos, né? Uma pessoa que só tinha o grupo primário, né? É verdade. O quarto ano do primeiro grau. Verdade. Então, um dia para não se esquecer, o Auto de Fé de Barcelona. 9 de outubro de 1861 será marcado como os fatos no Espiritismo, que ela seja para vós um dia de festa, não de luto, porque é a garantia do vosso triunfo. Surpreendeu Allan Kardec não somente o fato infeliz da queima de mais de 300 obras espíritas, entre livros e brochuras, em praça pública em Barcelona, sobre a ordem do bispo em pleno pós-revolução industrial, sob os ecos do ilusionismo e da revolução científica dos séculos anteriores, naquela fogueira medievalista. Então, o que aconteceu? A queima desses livros, das obras de Kardec, tinha um propósito também, né? Porque a espiritualidade sabe como trabalha, quais são os caminhos para se atingir, né? Aquilo que todo mundo ficou escandalizado, serviu para quê? Para divulgação da obra de Kardec. O que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que é proibido. Eu quero saber o que queimaram, o que tinha nesse livro. O que tinha nesse livro? Agora eu quero ver. Agora eu quero saber o que tinha. Então, a busca aumentou, né? Então, para vocês verem, o tiro saiu pela culatra, como sempre, né? Totalmente. No caso dos espíritas, queimaram-lhe os livros na pretensão de queimar as ideias espíritas. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Agora a gente vai falar um pouquinho. O que está escrito no túmulo de Allan Kardec? Lá no alto da pedra bruta, há uma inscrição. Nascer, morrer, nascer de novo, progredir sem cessar, é a lei. A lei. Que lindo, né? Muito bem. Então, a Mirth falou dessa passagem negra, né, das rejeições. Teve muitos problemas, o bispo, né, Kardec chegou até a ser preso, viu? Sim. Ele foi preso por causa disso, olha que absurdo, né? A Igreja Católica mandou prendê-lo. Mas mesmo assim foi solto, porque a vitória de Deus é
ela é maior e Deus sempre vence. Ele faz o que ele quer. Aos pouquinhos ele acaba fazendo. Reflexões. Somos energia, aí é um campo energético. Né? E o magnetismo, que era muito trabalhado na época de Kardec, hoje ele tem, a ciência não aceita, tá? A ciência tradicional não aceita o magnetismo. Mas na época ela aceita. E mesmo não aceitando, ainda há pessoas que acham que ele é uma verdade, que a gente precisa estudar mais sobre o magnetismo. Eu também acho que precisa estudar mais sobre o magnetismo. O Chico acreditava no magnetismo. Ele é um processo de atração e repulsão entre energia. Não é o magnetismo do ímã, tá, gente? Vamos esclarecer. Não é aquele ímã que se pega, ela vai, cola assim na moedinha, né? Que atrai o metal. Não é esse magnetismo. O magnetismo, estou falando, é magnetismo de energias. Por exemplo, de pessoas, para pessoa. Uma atração é uma energia que atrai e uma repulsa que eu não gosto dessa pessoa aí. Há uma repelência, né? Então, todos os campos de natureza emitem energia, todos. E, portanto, em contato uma com as outras, essas energias se atraem ou repelem. Agem umas sobre as outras, em intensidades diversas, de acordo com as variadas circunstâncias. É nisso que o magnetismo trabalha. O espiritismo ele tem base no magnetismo. Vamos falar um pouquinho das irmãs canadenses? Aí tem uma outra história. Então, tem as irmãs aí, a Catherine, e a Léa e Margarete. Tá? Caterina nasceu em 1837, faleceu em 1892, a Léa em 1814, faleceu em 1890, e a Margarete em 1833. Todas jovens, hein? Todas jovens, morreu em 1893. Elas viveram no século XIX e ficaram conhecidas como as irmãs Fox, por conta de suas apresentações públicas, que mostravam dons mediúnicos. No Canadá, não é só na França não, viu gente? Tu não sabe, o espiritismo nasceu na França, não é não. Ele começou ao mesmo tempo em vários lugares. Isso, no mundo inteiro, na verdade, né? E o estudo desse caso deu origem a uma doutrina, o espiritismo fez história. Essas irmãs aí, as irmãs Fox, vai ser um filme agora, tá para ser um filme espírita sobre as irmãs Fox. Assistam, é bem interessante. Sim. Fala alguma coisinha mais. É que nosso tempo é curto para que a gente conte a história das irmãs Fox, né? Elas começaram a escutar umas batidas. Eram meninas ainda, né? Muito curiosas, foram batendo, o espírito foi batendo, vou colocar um código, sim ou não, e começaram a burilar isso aí. Pela casa inteira elas escutavam batidas. Aí os pais ficaram, o que está acontecendo aqui? Foram ver lá, falaram, o que estão fazendo aí? Batendo nas paredes. Tem gente falando com a gente aqui, alguém está falando que tem uma pessoa morta enterrada nessa casa. Que era o dono do imóvel, que o inquilino matou e enterrou ali. E tinha lá o cadáver. E lá. Tinha mesmo. Tinha. Foi descoberto depois. Descoberto. Bom, esse fenômeno da batida é o primeiro, chama tipologia. Então, uma batida assim, duas não. Tá? Começou assim. Tem esse fenômeno hoje em dia? Tem, mas em muito pouca escala. É que antigamente havia-se necessidade desses efeitos físicos para que as pessoas acreditassem. Para chamar atenção. Para chamar atenção. Porque as pessoas não iam despertar para ler livro ou alguma coisa. Se tivesse uma outra manifestação, as pessoas não iam prestar atenção. É verdade. Mas assim, o que está batendo? Vai procurar. Primeiro você vai procurar. Aí, que nem Kardec procurou. Está batendo de novo. O que está acontecendo? Já despertou a curiosidade. Isso, que eles conseguiram e tiveram êxito, né? Então, quem foram esses médicos que ajudaram lá Kardec? Não foram só aquelas meninas que eu falei. O Kardec, ele mandava perguntas, a mesma pergunta que ele fazia para as meninas, a Caroline Baudin e a família Baudin toda, né? Baudin, que eram 3 meninas, né? E Pachafé, ele mandava para o resto do mundo. O Kardec é um cara muito criterioso. Mandava a mesma pergunta, e vinha a resposta do mundo iguais. Inteiro. Não exatamente iguais, mas escrito em línguas diferentes, sim, mas com o mesmo sentido. E ele fazia a tradução, né? Também tinha a tradução para saber. Como é que se explica isso? É muita coincidência, não? É verdade. E como ele não tinha mediunidade avançada, o Kardec ele se utilizava desses médiuns poderosos, né? Que eram médiuns poderosíssimos na época. Né? Hoje tem grupos grandes de médicos que psicografam. Hoje já é uma prática bastante comum.
muito difundida pelo Chico, né? Nosso Sim. querido Chico, né? Vamos lá. A Jafé, não, isso nós já falamos, né? Ela tinha 20 anos, a Júlia Caroline tinha 14, 16, né? Elas são sempre lembradas do movimento espírita, né? Por terem sido as duas primeiras médiuns com as Kardec se serviu dos seus estudos acerca de fenômenos espirituais. Jafé também. A Jafé, depois de um certo tempo, teve um problema com Kardec, se desentendeu, porque ela falou, você colocou o nome de todos os espíritos que se pronunciaram, mas não colocou o nome da gente. É o ego. É o ego. Aí ele falou assim, não, mas eu tinha que ser assim, Jafé. Ela virou a cara para Kardec. Teve um desentendimento ali. Mas foi temporário, depois ela pediu desculpa para o Kardec, ela entendeu o que o Kardec tinha feito. E hoje elas são lembradas, né? No próprio livro dos Espíritos, a gente cita lá na introdução quem são elas, né? Sim, e a contribuição que elas deram para o início, vamos dizer assim. Merecidamente. Né? Merecidamente. Gente, vamos lembrar aqui que hoje nós temos várias formas de aprender e adquirir conhecimento sobre a doutrina espírita. Nós temos os livros de Kardec, nós temos os livros de Chico Xavier, nós temos palestras divulgadas pelo YouTube. Então, hoje, para você aprender, é muito fácil. Não tem todo esse trabalho que o Kardec teve de batida, de não sei o quê, para chegar, né, a escrever um livro. Olha como foi difícil esse trabalho. Hoje não. Hoje eu não aprendo, eu não busco conhecimento se eu não quero. Eu tenho ao controle da minha mão, gente. Eu acesso pelo celular. Até pelo celular. Então as pessoas não buscam o conhecimento porque não se interessam, vamos dizer bem assim. Agora também você pode baixar qualquer livro do Kardec em PDF, gratuitamente. Exatamente. Então, bem lembrado aqui. Vamos lembrar também que a ser espírita, ou dizer que era da religião espírita, até algum tempo atrás, a gente não era bem aceito. As pessoas tinham vergonha de dizer que religião que você é, né? Por quê? Porque você era julgado. Eu lembro quando criança, eu fui obrigada a ser criada, desde criança eu fui criada no orfanato espírita, por ser órfão. Então eu ia para a escola e as meninas falavam assim, olha, não conversa com ela não, viu? Porque ela mexe com essas coisas de espírito. Minha mãe falou para não chegar perto dela. Você é da mesa branca? Mesa branca, azulzinha, tem mesa de todas as coisas. Qualquer uma. Olha como foi difícil. E a gente, muitas vezes, para se proteger e ter um círculo de amizade, a gente não falava que era espírita. Eu não sou espírita. Que religião que você é? Eu falava católica. Católica! Só uma ressalva aqui. Eu acho que a quantidade de espíritos no Brasil é bem maior do que a oficial, porque as pessoas têm vergonha de falar. Ainda tem. Até hoje existe um preconceito. A casa espírita está cheia de católicos que frequentam lá. Ou se tem. Evangélicos também. Protestantes e umbandistas. Também. Aí a pessoa, eu sempre falo que o brasileiro, ele é flex. Em termos religiosos, ele é meio flex. Ele é espírita católico, ele é espírita evangélico. Ele é um pouco de cada coisa. Mas ele não fala, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha de assumir, né? Hoje não, eu falo abertamente, né? Não tem porquê. Já um tempo para cá. Mas quando menina, eu tinha receio, porque a gente era julgada. As meninas não queriam conversar com a gente, não queriam fazer amizade. Era doído para uma criança, porque ela queria brincar. Socializar, né? E encontrava essa dificuldade. Vocês imaginem isso na época de Kardec? Já pararam para pensar? E começou na elite, hein? Com a elite. Tá bom por hoje? Eu acho que deu para a gente aprender um pouquinho sobre Kardec. Nós fomos longe, hein? A gente foi longe demais. E mesmo assim não falamos quase nada dele. Não falamos. É só o tempo passa muito rápido quando a gente começa a falar, né? Então, até semana que vem, se Deus assim permitir, nós temos spoiler? Temos. Tem, né? Quem você é? Spoiler seu. Você é joio ou você é trigo? Ai. Então nós vamos descobrir essa história de joio, de trigo, associado ao ser humano. A comparação. E o que quer dizer tudo isso? O que é um, o que é outro?
Até semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um estudo. Nós aprendendo daqui e vocês daí. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Paz e bem a todos.